Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo para edificação dos amados irmãos. Queria ler logo João 1,12 que diz: Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos 6,23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, queremos refletir com os amados nesta oportunidade. É a respeito da importância da morte e ressurreição de Jesus. Ele nos trouxe um legado, ele nos deu uma grande oportunidade. E essa grande oportunidade nós podemos ver que todos nós estávamos mortos espiritualmente, né? E o fato de todos estarem mortos espiritualmente não tinham como se achegar a Deus ou alcançar a vida eterna, conforme Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, a vida eterna, pelo contrário, só é experimentada pelos que recebem a Jesus em suas vidas. Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, estes têm a vida eterna. Todos que o receberam como Senhor e Salvador serão vivificados por Jesus. Diante dessa situação, dessa reflexão da morte e ressurreição de Jesus, na verdade, o que ele fez por nós. É necessário entender o que ele fez por nós. Só apenas morrer, mas ele trouxe alguns aspectos bem interessantes para a nossa vida. O primeiro, que ele pagou a nossa dívida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O que é que nós éramos? Culpados por desobedecermos a Deus, como precisamos ser punidos precisamente por causa da dívida do pecado que tínhamos com Deus. Ele pagou a nossa dívida. Ele deu a sua vida por nós. Então foi um alto preço, foi a morte, o cordeiro que foi imolado em nosso lugar. Então a dívida foi paga por Jesus Cristo. Isso ele fez por nós. Segundo, ele nos justificou diante de Deus. Além de pagar o preço pelos nossos pecados, ele cancelou a minha dívida. Ele nos purificou e nos justificou diante do Pai. Quando a nossa dívida foi paga, fomos justificados e recebendo esse benefício pela fé, conforme Romanos 5,21. Somos beneficiados pela fé, não justos, mas justificados em Cristo Jesus. Só somos justos porque Cristo nos justificou diante de Deus Pai. Também Jesus nos libertou do domínio do pecado. O pecado não nos domina mais. Antes de recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, não tínhamos como agradar a Deus, nem como obedecê-lo. Éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa. Esse domínio foi quebrado em Jesus Cristo. Quando o recebemos, passamos a ter uma nova identidade. O pecado não pode ser um hálito na nossa vida. Por quê? Porque temos Jesus. O pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Ele não pode ser algo cotidiano na nossa vida. Porque o Espírito Santo que habita em nós nos levará ao caminho de Deus, a nos aproximar de Deus.
Não apenas ele pagou a dívida, não apenas ele justificou, não apenas ele nos libertou do domínio do pecado, mas ele nos tornou filhos de Deus. Jesus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Essa é uma nova identidade, a de filhos de Deus. E como tal, podemos agradá-lo e obedecê-lo. Hoje podemos optar se queremos obedecer a Deus ou a carne. Não podemos deixar com que a carne venha nos dominar. Não podemos ser levados pelas paixões carnais, mas sim, conforme o próprio Paulo ele nos ensina, devemos andar em espírito, cultivar uma vida espiritual aos pés do Senhor. Bem, meus amados irmãos, a morte e ressurreição de Jesus fez com que hoje pudéssemos, diante de toda essa situação, diante de todos esses fatos, ter a nossa dívida cancelada. Jesus pagou a nossa dívida. Ser justificado diante de Deus Pai, não por nossos méritos ou merecimento, mas porque assim Cristo quis. Está liberto do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. Nós somos guiados e controlados pela vontade do Espírito Santo. E ser filho de Deus com uma nova identidade, não mais aquela criatura pecadora, distante e afastado de Deus, mas agora próximo de Deus, porque assim Jesus o fez. Bem, meus queridos, queremos assim, mais uma vez, estar concluindo a importância da morte e ressurreição de Jesus. Nos fez que a nossa dívida, o nosso pecado estão pagos, cancelados. Dívida cancelada. Não se fala mais que temos pecado diante de Deus. Está cancelado, porque Jesus assim o fez. Está justificado diante de Deus, porque Jesus nos justifica. Foi Ele que nos adquiriu e é Ele que nos justifica diante do Pai. Estamos libertos do domínio do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nossa vida. A carne não prevalece. O que prevalece é a vontade espiritual. E ter uma nova identidade, que é ser filho de Deus. Meus amados, que esses dias possam nos fazer refletir nessa posição que nós temos agora, pelo fato de que Jesus já fez tudo por nós. Agora, queridos e amados irmãos, devemos nos posicionar e demonstrar isso no nosso dia a dia, na prática, no cotidiano, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja na igreja, seja na vizinhança, que as pessoas te veem, como as pessoas veem você, que testemunho você tem dado. Jesus já fez tudo por você, e agora o que você tem feito pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pela igreja de Deus aqui na terra. Reflita nisso. Nesses dias que estamos assim, sem cultuar no templo, sem estar exercendo aquela liberdade de poder estar adorando a Deus junto com os amados irmãos, mas sim em espíritos estamos unidos com um único objetivo, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Espero que o seu alvo seja Jesus Cristo, sua prioridade seja o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe ricamente nesta noite e neste dia. Senhor Deus e Pai, te dou graças e quero bendizer o teu nome. Obrigado por essa oportunidade. Derrama sobre nós o teu bálsamo, o teu refrigério. Perdoa nossos pecados, visita cada família, cada lar, Senhor, e faz com que a tua palavra encontre guarida nos corações de todos, Senhor. Ó Deus querido,
Derrama cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que estão oprimidos, salva aqueles que ainda não foram alcançados por Tua graça salvadora, Senhor, e faz com que, Senhor, cada família, cada lar viva em harmonia, em paz, na Tua santa e gloriosa presença. Assim eu oro, assim eu te agradeço, Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre nós agora e para todo sempre. Amém.